Olá, alunos do sexto ano da Escola Dr. Eduardo Olímpio Machado, tudo bem? Hoje nós vamos dar explicação a respeito do nosso sétimo caderno de atividades. Muita atenção que vem coisa nova por aí! E vou auxiliar vocês para estarem executando as atividades deste sétimo caderno. Então, iniciando aí o nosso sétimo caderno, a primeira atividade faz relação a uma tirinha, né? O gênero texto, gênero tirinha. Lembra que lá nos primeiros cadernos nós já vimos? E diz assim nessa primeira atividade: leia a tirinha de Mafalda para resolver as próximas 4 questões. Então vocês vão ler com muita atenção a tirinha, prestando atenção em todas as imagens, né? Nós sabemos que o gênero tirinha, ele utiliza muito das expressões, lembra lá que nós já vimos a respeito disso? E esse diálogo que ela está tendo, e vocês vão responder as questões. Número 1. As tirinhas são gêneros textuais que exploram as linguagens verbal e não verbal. Quem são as personagens desse texto? Aí tem a alternativa A, Magali e sua mãe, B, Mafalda e sua mãe, C, Cebolinha e Cascão, D, nenhuma das alternativas. Qual dessa alternativa é a correta? 2. No texto, a palavra inquilino é utilizada para. Aí vocês vão prestar atenção na interpretação. Essa palavra inquilino, a letra A, está caracterizando o morador de um imóvel alugado. B. Caracterizar o coração da personagem do quadrinho. C. Caracterizar o síndico de um prédio. D. Nenhuma das alternativas. Então, o sentido dessa palavra inquilino, lá na tirinha da Mafalda, o que ele está significando? 3. No quadrinho 1, o período tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. A expressão grifada refere-se a honestidade de Mafalda em não pegar o que é seu. B. O troco não era suficiente. C. Mafalda queria sorvete. D. Mafalda ficou com vontade de pegar o que não a pertencia. Nessa atividade do número 4, nós temos um texto, né, que faz referência ao histórico, né, do criador dessa personagem tão especial que é a Mafalda em nossa sociedade. E diz o seguinte: o texto que trabalhamos a leitura foi escrito por Quino, que é o texto da tirinha de Mafalda das atividades anteriores. O cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado, e popular por ser o criador de Mafalda, morreu numa quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Infelizmente, ele partiu este ano. A personagem Mafalda, diferente do que muitos pensam, foi criada inicialmente para o comercial de uma empresa de eletrodomésticos. Assim, ela nasceu quando a Agence Publicidade, por meio do escritor Miguel Brascó, entrou em contato com Quino em 1962. Depois de não ser usada como propaganda para a empresa Mansfield, a Mafalda foi oferecida ao diário Clarim, sendo o jornal de maior circulação da Argentina em 1964. Aí vocês vão ler este breve histórico, né, do criador de Mafalda. E aqui tem algo interessante: Mafalda, que adorava The Beatles, sempre trazia à tona assuntos como valores patriarcais, políticos, questões econômicas, dentre outros, em tom crítico. Ou seja, as tirinhas de Mafalda, ela sempre traz uma aprendizagem, um conhecimento, faz referência a algo que nós estamos vivendo em nosso meio. E por mais que sejam tirinhas já de muito tempo atrás, hoje elas são atuais. Isso é muito interessante, sendo elas sempre interpretadas sob uma perspectiva liberal, crítica e humanista, apresentando assim questões que sempre são abordadas em todos os contextos sociais do mundo, independente do país ou região. Assim como nunca perdia seu tom lúdico e cômico, mesmo abordando temas sérios como ética, cidadania, amor e liberdade. Então vocês vão fazer novamente essa leitura, prestar bastante atenção e vão responder ao seguinte questionamento: A.
Em que ano Mafalda foi criada? Aí tem duas alternativas. Mafalda foi criada em 1985 na Itália ou Mafalda foi criada em 1963, a princípio para uma propaganda, e em 1964 ela começou sua maior notoriedade no diário Clarim, na Argentina. Assim ganhou o mundo. Qual das duas está correta? B. Quais eram as principais características dessa menina revolucionária? Tem duas alternativas, vocês vão marcar o X na correta. A primeira, adora The Beatles, com valores patriarcais de política, economia, sempre num bom crítico. Adora tango, desobedecia os pais, só brincava com suas amigas, não ligava para outras coisas. Qual dessas duas está correta? Então, diante dessa leitura que vocês fizeram neste breve histórico do criador de Mafalda e o porquê, como a Mafalda apareceu, vocês vão estar marcando X na alternativa correta. E agora que nós já conhecemos um pouquinho, né, mais dessa Mafalda, porque nós sempre trabalhamos tirinhas e não existe como trabalhar tirinha sem a Mafalda, porque ela é a referência no nosso meio social. Nós vamos adentrar ao uso dos porquês. Mas por que falar porquê? Vamos lá? Aí no seu 7º caderno de atividades tem as seguintes explicações a respeito do uso dos porquês. Vamos lá? Prestem muita atenção. Primeira, porquê, separado e sem acento. Usado nas frases interrogativas, diretas no início da frase ou indireta no meio da frase. Sinônimo, por qual razão, motivo, ou apenas pelo, pela qual. Exemplos: por que você não vai ao cinema? Por qual razão, motivo? Gostaria de saber por que você não foi à aula. Por qual razão, motivo? Não sei por que não quero ir. Por qual razão, motivo? O susto porque passei me abalou. Pelo qual motivo? Porquê, separado e com acento. Usado nas frases interrogativas diretas e em fim de frase ou sozinho, com ponto de interrogação depois. Exemplos: vocês não comeram tudo? Por quê? Andar 5 quilômetros? Por quê? Vamos de carro. A terceira, porque junto e sem acento. Sinônimos de pois, uma vez que. Exemplos: não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Outro exemplo: não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Quarta ocorrência: porque junto e com acento. Vejam bem, junto e com acento. Funciona como substantivo, pode ser acompanhado de artigo, de numeral ou ir para o plural. Tem significado de o motivo, a razão. Vem acompanhado de artigo, pronome, adjetivo ou numeral. Exemplos: diga-me um porquê para não fazer o que devo. Dá-me porquês para continuar aqui. Quero 10 porquês para ir à festa. E agora, para esclarecer melhor o uso dos porquês, eu vou falar 4 frases. Prestem muita atenção. Vejam só. Porquê? Pergunta. Por que você foi embora? Olha só. Porquê? Separado. Início de frase. Porquê? Resposta. Porquê? Junto. Porque estava frio. Porquê? Separado com acento. Fim de frase. Ficou irritado por quê? Porque junto com acento. Substantivo. Sabe o porquê disso? Então, com este exemplo, esclareceu melhor a nossa explicação a respeito dos porquês. Verdade? Agora vamos lá para mais atividades? Agora vamos à atividade de número 5.
Identifique a frase escrita de forma correta. A. Por que você está aqui? B. Por que você está aqui? C. Por que você está aqui? Vejam que as frases, elas são as mesmas, mas nós temos porquê separado sem acento no início de frase, porquê junto no início de frase e porquê separado e com acento no início de frase. Qual dessas frases está correta? 6. Complete a frase de forma correta. Está na hora de sabermos por que você foi embora sem deixar explicações. Este porquê. Na letra A, porquê separado com acento. B, porquê separado sem acento. C, porquê junto. Vamos lá, lembrando das nossas explicações anteriores. Na atividade número 7, assinale a frase em que o uso do porquê com acento está errado. A. Você quer saber isso por quê? B. Por que você quer saber isso? C. Você quer saber isso por quê? Então, qual dessas frases o uso do porquê está errado? Na atividade número 8, assinale a frase em que o uso do porquê está errado. A. Você sabe por que ela foi embora? B. Por que você quer saber isso? C. Essa decisão foi tomada por quê? Aqui vocês vão assinalar a frase que está com o porquê errado. Complete a frase de forma correta. Por que o Brasil não preserva a natureza como deveria? A. Porque junto com acento. B. Porque separado sem acento. Ou C. Porque todo junto. Então, alternativa A, B ou C que está correta nessa frase da atividade número 9. E agora, depois do uso dos porquês, nós vamos adentrar nos verbos. Agora, neste 7º caderno, nós vamos falar a respeito de verbos. Isso mesmo. Vamos à explicação? Verbo, palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Verbo é sempre núcleo e recebe um complemento. A princípio, neste 7º caderno, nós não vamos adentrar profundamente no estudo dos verbos, na questão das conjugações verbais, presente do indicativo, pretérito imperfeito, pretérito perfeito. Mas só para vocês terem uma ideia, essa conjugação que está aí no caderno de atividade de vocês, eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais, eles pulam, ele está no presente do indicativo, ok? E essa atividade de número 10 e 11 aí do seu 7º caderno faz referência aos verbos. Vamos lá? De número 10, classifica os verbos destacados das orações abaixo. Os alunos leram o livro. Aí vocês vão marcar um xizinho na opção correta. O verbo que está destacado, ele é uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Muitas pessoas viajam nas férias. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Hoje é dia 7 de fevereiro. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Talvez eu participe do campeonato. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Choveu muito ontem. Ação, estado ou fenômeno da natureza. E a atividade de número 11. Escreva ao lado ação, fenômeno ou estado. Chovia muito. Ela era infeliz. Relampejou muito. As crianças brincavam. Ventava muito. Antes de nós falarmos um pouquinho dos nossos poetas aqui do nosso estado, eu vou falar a respeito da atividade número 12. Leia o texto que segue. Dia e noite. Não sei se gosto mais do dia, não sei se gosto mais da noite. De dia eu posso brincar, mas de noite eu posso sonhar. De dia eu posso balançar. Vou alto, bem alto, no meu balanço, mas de noite eu posso sonhar. É um poema. Vejam só, está dividido
em versos, né, com estrofes, e tem essa linguagem toda diferenciada, né, uma linguagem toda poética. E vocês vão fazer as atividades da atividade número 12, né? A letra A, vocês vão fazer uma interpretação, uma compreensão da leitura deste poema. O texto Dia e Noite reflete fatos do tempo presente ou no passado? B. Copie a primeira estrofe colocando-a no futuro. C. Reescreva a segunda estrofe colocando-a no passado. Então, vocês vão responder a essas questões. Agora, nós temos uma surpresinha para vocês. Sabe qual é? Vamos